Bom dia, como você está? Eu sou a Sandra Leôncio e vou estar com vocês alguns dias aqui no nosso devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E hoje nós vamos meditar na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. É muito interessante como Paulo foi usado por Cristo nesse tempo. E ali ele escreveu algumas cartas, né? E hoje nós vamos meditar no 2º capítulo de Tessalonicenses. E é bom ressaltar e voltar lá em Atos, porque em Atos capítulo 17 nos relata a chegada de Paulo em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E durante 3 sábados, ali estava ele, falando, explicando que Jesus precisava sofrer, precisava morrer e ressuscitar. E ali ele foi desmistificando muitas crenças e idolatrias que havia naquele tempo sobre aquela cidade. E o resultado de tudo isso foi a conversão de alguns judeus e até gregos que creram na verdade de Cristo. E quando já estava tudo sendo construído dentro dessa verdade, muitos estavam se convertendo ao Evangelho, houve uma grande perseguição. E vamos ressaltar o versículo 3 e 4. Vou ler para vocês aqui. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho. Não para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. E foi com essas palavras que Paulo começou a levar essa verdade. Mas, como em todos os lugares e tempos da nossa humanidade, tem sempre aqueles que não aceitam essa verdade. E se levantaram alguns judeus com inveja mesmo do resultado da pregação de Paulo. E eles começaram a movimentar pessoas a um conflito mesmo dentro da cidade. E ali Paulo teve que sair fugido, porque começou uma grande perseguição contra a vida dele. E ele deixou esses novos convertidos ali naquele lugar. Mas, nesse capítulo também, podemos ressaltar o cuidado de Paulo e o amor e o zelo que ele tem com a palavra do Senhor, com essa verdade que alcançou o seu coração. E ele, com este cuidado, escreve essa carta, explicando a esses novos irmãos na fé o porquê que ele estava distante. Isso nós conseguimos também perceber o cuidado do discipulado, do acompanhar aqueles novos na fé. E com essa carta, Paulo vem dizer a eles que a vontade dele era estar ali neste momento, vivendo esse novo tempo com aqueles irmãos. Mas que, por causa da perseguição, de tanta ignorância de alguns, ele não poderia estar presente. E ele ainda ressalta que as palavras dele e o modo dele levar o Evangelho não era nenhuma bajulação, ele não queria enganar ninguém. E ele até fala, muitas das vezes, eu, Paulo, trabalhei, levantei o meu próprio sustento para não ser peso para vocês neste tempo. Que isso também era uma maneira didática de ensinar como você pode ser íntegro em tudo que você faz. E o que Paulo tinha de mais valioso nele era falar do amor de Cristo. E nós vamos ver no versículo 8 o que ele diz aqui. Sentindo, assim, tanta afeição,
decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesos a nenhum de vocês. Até esse zelo Paulo teve. Mas nós vemos aqui que isso também era um aprendizado que ele estava levando para aquele povo, né? E a gente hoje podemos, com esse capítulo, tirar uma lição de como nós estamos apresentando Cristo para as pessoas. Porque não é só o falar, mas é o cuidar dessas pessoas também. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado e depositado sobre as nossas mãos. Às vezes hoje Ele colocou sobre os seus cuidados uma vida, mas também Ele pode ter colocado aos seus cuidados o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Quem Deus deu a você hoje para cuidar? O que Deus te presenteou para que você possa zelar por Ele? Então hoje nós vamos pedir ao nosso Espírito Santo para nos ajudar e nos dar a sabedoria de zelar com tudo aquilo que Ele tem nos agraciado. Então pare hoje um tempo e pense em tudo aquilo que você tem. Como você está administrando? Como que você tem cuidado da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida financeira? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado de tudo aquilo que Deus te deu? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia e até amanhã.